Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos muito felizes, eu e minha mulher, porque era aniversário de 1 aninho do nosso bebê. Organizamos uma festinha para comemorar, alugamos um salão, alguns brinquedos e chamamos aparentados, amigos, vizinhos mais chegados. Eu tinha chamado também o pessoal do meu trabalho e aos poucos eles também foram chegando. Pelas tantas eu estava distraído, dando atenção a um amigo, quando de repente uma colega de trabalho, a Kelly, veio me cumprimentar. O detalhe é que ela tinha trazido uma amiga dela e eu conhecia essa sua amiga. Mais do que conhecê-la, já tínhamos ficado algumas vezes no passado, antes de eu conhecer a minha esposa. Sabe, a gente conheceu, aí rolou um beijo, um amasso, mas tudo assim, sem compromisso. Confesso que quando vi a Sueli, ali do lado da Kelly, senti até um tremor pelo corpo, porque não estava esperando por aquele reencontro. Fazia uns 3 anos que a gente não se via. E repito, tínhamos ficado algumas vezes no passado, nada mais além disso. Sorrindo, ela me cumprimentou com um abraço e depois me falou no ouvido: "Nossa, Leomar, você continua tão charmoso, não mudou nada." "Obrigado, você também, tá muito bem." "Quer dizer então que você virou papai? Aliás, cadê teu filho? Quero conhecer." Eu trouxe um presentinho para ele. Claro que a presença dessa mulher não mexeu tanto comigo pelo que aconteceu, até porque não tinha acontecido praticamente nada. E apesar de ser uma garota bonita, quando tivemos aquele rolo lá no passado, eu já não sentia nada forte por ela, verdadeiro. Era só atração mesmo. Tanto que nunca tivemos nada sério. Na verdade, fiquei com um pouco de medo, isso sim, de ela comentar alguma coisa que não devia perto da minha mulher. Apesar de não ter nada a ver, até porque fazia muito tempo, eu nem sonhava em conhecer a Tânia nessa época, mas apesar disso, sabe, sempre fica assim um clima meio chato. Minha história com a Tânia era bem recente. Tudo entre nós aconteceu bem rápido. A gente se conheceu, começamos a sair. Logo nos primeiros meses ela engravidou e, como estávamos apaixonados, resolvemos morar juntos. Nem éramos casados no papel ainda, mas isso era apenas um detalhe. Enfim, a Sueli conheceu o meu filho, deu um beijo nele, entregou o presente, depois comentou: "Nossa, é muito lindinho mesmo, Leomar. Aliás, bem parecido com você, viu? Parabéns." A verdade é que agradeci, depois apresentei também minha esposa para as duas. Falei para a Tânia que eram colegas lá da firma. Não sei por que falei isso, porque só a Kelly trabalhava comigo. Enfim, tratei de curtir a festa, dar atenção aos convidados, só que volta e meia olhava para o lado e a Sueli invariavelmente estava me olhando também. Na verdade, parecia até que estava me seguindo com os olhos. Não vou me fazer de santo. Depois de um tempo, comecei a sentir coisas também com a presença dela. Fiquei até lembrando das vezes que ficamos juntos, nas noites quentes, num quarto de motel. Eu podia estar enganado, mas parecia até que ela estava lembrando justamente disso quando olhava para mim. E ela também se aproximou de mim várias vezes, puxou conversa. Eu procurei tratá-la com toda a gentileza do mundo. Numa dessas vezes, inclusive, ela falou: "Você sabe que quando a Kelly me contou que você tinha casado, eu não acreditei? E quando falou que você já era pai, então... Posso te confessar uma coisa? Não me leve a mal, mas tô me mordendo de dor de cotovelo, viu?
morrendo de inveja da tua mulher. Ela teve muita sorte de pegar um cara assim como você. Olha, eu não soube nem o que falar naquela hora. Até porque ela não disse só isso. Acrescentou outras coisas e ainda colocou a mão assim no meu braço. Fiquei tão desconcertado que olhei para todo lado para ver se minha esposa não estava de olho. Geniosa como era a Tânia, era bem capaz de arrumar encrenca, sabe? Ao ver a mulher ali me falando assim de pertinho e com a mão segurando meu braço. A sorte é que elas não ficaram muito tempo. E confesso que eu fiquei até aliviado quando a Sueli veio se despedir. Mesmo assim, me deu um abraço tão apertado e ainda sussurrou no meu ouvido. Adorei te ver, viu, Leomar? Espero que a gente ainda volte a se ver de novo, viu? Eu queria tanto poder conversar com você, mas claro, só nós dois, né? O que eu ia dizer? Não falei nada. Apenas agradecer a presença dela, da Kelly, e elas então se foram. E olha, juro que imaginei que ia acabar por ali. Só que na semana seguinte, pro meu espanto, eis que recebi uma mensagem da Sueli. Ela tinha pegado o meu novo número com a Kelly. Conversamos um pouco, tudo assim, coisa normal, até que ela perguntou se eu aceitava almoçar com ela. Olha, não sei explicar, mas fiquei ressabiado. Inventei desculpa, inventei um pretexto, mas a pessoa é insistente. Ela falou que queria me ver de novo, conversar comigo, e no fim, acabei topando. Marcamos para aquele dia mesmo. Conversamos sobre vários assuntos, inclusive sobre minha mulher, meu casamento, meu filho. Depois, ela começou a relembrar das vezes que a gente ficava junto. Diz que depois da festinha do meu filho, ficou pensando em mim, em tudo o que já tínhamos feito no passado. Era uma mulher atraente, mas eu adorava minha esposa. Não tinha intenção nenhuma de fazer esse tipo de coisa com outra. Sabe? Nada de errado, mas não queria mesmo. Por mais que estivesse vendo ali nos olhos da Sueli, que ele estava se insinuando para mim. Até pelas coisas que ela falava, era muito claro o que ela queria. Mas enquanto ela falava, nitidamente querendo me provocar, eu fiquei o tempo todo ali na minha. Meio na defensiva. Ao fim do almoço, saímos caminhando pela rua, e quando deu o horário de a gente se despedir, eu falei que precisava ir. Aí ela veio pro meu lado. Primeiro apertou a minha mão e veio para me dar um beijo no rosto, que naturalmente não foi no rosto. Se eu disser que foi surpresa, estaria mentindo. Até porque ela veio, mas direto, com a intenção de beijar a minha boca. Mas assim, sabe, com a certeza de que eu aceitaria. Meu erro foi não ter tentado me desvencilhar. Pelo contrário, acabei deixando aquele beijo acontecer. Tanto que depois daquele aconteceu outro. E eu também correspondi. E diante de tudo, antes de cada um seguir o seu rumo, ela me emparedou. A gente ainda vai se ver de novo? Puxa, eu queria tanto poder passar um tempinho a mais com você, ficar sozinho com você em algum lugar. Posso te ligar? Eu não disse nem que sim nem que não, só sorri. Mas é aquela coisa, né? Ela percebeu a minha fragilidade. Só percebeu. Fiquei tocado com aqueles beijos, não vou negar. Só que ao mesmo tempo fiquei me sentindo culpado também. Aquilo não podia ter acontecido. A Tânia não merecia. Só que depois fiquei tentando me consolar, dizendo a mim mesmo que, sabe, não tinha
acontecido nada demais. 2 beijos, 3, sei lá. Não era algo assim tão grave e que aquilo não ia se repetir. Ela, no entanto, continuou mandando mensagens. Eu sempre dava um jeito de desconversar, de tirar meu corpo do caminho. Mas ela era insistente. Fui protelando, levando em banho-maria. Não vou me fazer de santo. Querer eu até já estava querendo. Até porque, quando você começa a relembrar coisas do passado, parece que a coisa aconteceu há um dia. E aí a vontade aparece. Mesmo assim, ia sempre tirando o corpo fora. Lembro que um dia a Kelly veio conversar comigo. Falou que a Sueli não tinha outro assunto. Só sabia falar de mim. Chegou a dizer: acho que ela está gostando de você, Leomar. Aliás, sabe o que foi que ela me falou esses dias? Que não se importa que você seja casado. Que até toparia ficar com você assim, numa boa. Você entendeu? Você acredita? Olha, cada coisa que ela fala, aceitaria ser tua amante. Até isso ela falou. Não disse nada. Sabe, deu uma disfarçada, saído. Até porque o que eu ia falar? Só que fiquei com aquela conversa na cabeça. É claro que eu não tinha intenção nenhuma de arranjar amante. Até porque não queria colocar o meu casamento em risco. Amava minha mulher. Só que a Sueli não parou de mandar mensagem, me provocar. Mandava coisas, sabe, a todo momento. Inclusive, em momentos em que minha mulher estava perto. Sabe, às vezes, nós dois ali juntos, eu e minha esposa, tocava o celular e eu já sabia que era ela. Minha esposa nunca desconfiou. Nunca perguntou quem estava mandando mensagem. Como eu já disse, a Tânia sempre foi uma mulher geniosa. E naturalmente eu morria de medo de ela ver alguma coisa. Sempre que a gente brigava, ela tinha o costume de pegar o nosso filho e dormir lá na casa da mãe dela. Nem precisava ser uma briga séria. Às vezes era uma discussãozinha boba. Ela já ficava nervosa, pegava o menino e já ia para a casa da minha sogra. Graças a Deus, nossas brigas não duravam muito. E logo fazíamos as pazes. E foi numa dessas discussões que tivemos, assim que ela pegou nosso filho e foi para a casa da mãe, no impulso, peguei o celular e liguei para a Sueli. Em resumo, eu a convidei para tomar alguma coisa e conversar. Queria aliviar a cabeça. Tinha brigado com a Tânia. Mas acho que não preciso nem falar como que aquela noite terminou. Em vez de irmos a algum bar, eu a peguei de carro, já rolou beijo ali mesmo e no fim toquei direto para o primeiro motel que encontrei pelo caminho. Cheguei a desligar o celular. Sabia que a Tânia não ia ligar, pelo menos ela não tinha o costume. Quando a gente brigava, ela nem ligava. Somente no dia seguinte a gente conversava. Ela telefonava e me pedia para ir buscá-la. Pelo menos até aquele dia. E mesmo não tendo motivos para pensar que seria diferente, desliguei o celular. Eu não tinha intenção de passar a noite toda com a Sueli naquele motel. Só que a gente foi ficando, o tempo foi passando. Tomamos algumas bebidas também. Tinha o frigobar, tinha cerveja, tinha... No fim, adormecemos naquele motel. E somente por volta das 4 e pouco da madrugada eu despertei. Levei um susto.
Acordei pensando que estava em casa, na minha cama, com a minha mulher ali do meu lado. Só que olhei em volta e percebi que o ambiente era bem diferente. Ali do meu lado, em vez da Tânia, era a Sueli que estava dormindo. Foi só então que a minha ficha caiu, que eu lembrei do que tinha acontecido. Tomei um banho bem rápido, me vesti. Depois acordei a Sueli. Ela insistiu pra gente fazer amor de novo. Imagine. Não estava no clima. Pedi que ela levantasse e se vestisse pra gente poder ir embora. Ela ficou ali fazendo manha. Foi difícil fazer ela se arrumar. O que eu não imaginava era a surpresa que me esperava em casa. O dia estava amanhecendo quando eu cheguei, e juro, não pensava que fosse encontrar a Tânia em casa. Até porque, repito, sempre que a gente brigava, ela pegava o nosso filho, ia lá para casa da minha sogra, dormia lá mesmo. Só que justamente naquele dia, vai entender por quê, ela resolveu voltar. Se eu não tivesse desligado o celular, ia saber de tudo antes de voltar para casa, porque tinha um monte de ligações e mensagens dela. Ela querendo saber onde que eu estava. Imagine a cena. Eu entrando pela porta, quando de repente ela desperta com o barulho que eu fiz, levanta e aparece ali no corredor. Gelei quando a vi ali na minha frente. Fiquei com cara de pateta e ela já veio para cima de mim. Posso saber onde que você estava até agora, Leomar? Quem, eu? Não, Leonardo, minha avó. Claro que é você. Onde que você dormiu? Hein? Onde você passou a noite? Na farra? Farra? Não, que farra? Ela se aproximou de mim e começou a me cheirar. Que cheiro é esse, Leomar? Isso aqui é perfume barato de mulher. Eu não acredito que você estava com outra até agora. Eu não acredito. Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Ela ficou revoltada comigo. Falou um monte. E quando disse que tinha dormido na mãe, foi até pior. Ela se revoltou mais ainda. Deixa de ser mentiroso, seu safado. Eu liguei para tua mãe. Você nem deu as caras por lá. Aliás, liguei para tudo que era parente. Ninguém sabia de você. Onde você estava, seu mentiroso? Com quem? Para fugir, inventei que tinha sim dormido lá na casa da mãe, só que dentro do carro. Falei que tinha estacionado o carro no quintal e, como não queria acordar minha mãe, que já devia estar dormindo, acabei dormindo no carro mesmo. Por isso minha mãe não tinha me visto. Só que a Tânia não é boba. Claro que ela não acreditou. De modo que minha situação ficou ainda pior. Resultado, ela quebrou o pau comigo e, como já era de costume, apesar de ser bem cedo ainda, voltou lá para casa da minha sogra. Até meu sogro depois me deu uma dura, porque ela contou para eles, tudo que tinha acontecido. E o pior é que enquanto a gente conversava, enquanto eu tentava convencer minha mulher a voltar comigo para casa, a Sueli ligou no meu celular. E o bobalhão aqui tinha deixado o celular junto da chave do carro, sobre a mesinha. E assim que o celular começou a tocar, a Tânia deu uma olhada e viu o nome da Sueli estampado na tela. Quem é Sueli? Hein, seu cafajeste? Era com ela que você estava ontem? Fala! Aliás, atenda esse telefone. Atenda e deixa no viva voz que eu quero escutar tudo. Imagine a situação em que eu fiquei. Olha, se eu não tivesse alcançado o telefone rápido, ela teria sido mais rápida e teria atendido.
E se isso tivesse acontecido, aí mesmo que não teria volta. Só que como me recusei a atender, ela ficou exigindo que eu ligasse de volta e deixasse no viva voz. O pior foi que nem precisou retornar a ligação. Porque a Sueli voltou a ligar e ficou insistindo. Eu ali tentando me acertar com a Tânia e a outra me ligando. Nessas alturas, minha mulher já tinha virado um bicho. Atende essa porcaria de celular, Leomar. E deixa no viva voz. Ou então me dá aqui esse telefone. Claro que eu não ia atender. Muito menos deixar que ela falasse com a Sueli. Seria o meu fim, né? Meu sogro, assistindo a cena, me chamou num canto e desfiou o rosário. Exigiu que eu falasse, pelo menos para ele, quem era a mulher. Chegou a pedir que eu dissesse quem era a criatura Sueli que estava telefonando para mim. E o fato é que não conseguimos nos acertar. Ela não quis voltar para casa comigo e estamos separados até hoje. Nunca desisti de fazer as pazes com ela. E numa dessas conversas, porque a gente conversou algumas vezes depois, eu cheguei a admitir que tinha feito uma coisa que não devia. Confessei que tinha pisado na bola, mas que estava muito arrependido. Pedi o perdão dela, implorei, só que o fato de ter confessado que tinha passado a noite com outra mulher foi pior, porque aí mesmo foi que ela se revoltou comigo. Quis ser sincero, honesto e me estrepei ainda mais. Sei que não devia ter feito o que fiz. Só Deus sabe o meu arrependimento. Até porque parece que perdi minha mulher e minha família em definitivo. Só que agora não adianta chorar, né? Até porque já está feito mesmo. Ela se afastou, me abandonou, de modo que eu estou sendo obrigado a ficar não apenas longe dela, mas longe do meu filho também. Estraguei tudo. Não tenho como dizer que não me arrependi, por mais que essa seja uma frase manjada. Infelizmente, não dá para voltar atrás. A única coisa que eu posso fazer é dobrar os joelhos em oração e pedir perdão pelo meu erro. Implorar por uma chance nova, até me humilhar se for preciso. Queria tanto poder ser ouvido por ela, sabe? Que ela prestasse atenção nas minhas palavras, não apenas me dissesse que eu estou falando a mesma coisa que todo homem safado fala, que é o que ela diz quando eu tento me fazer perdoar. Mas que ela prestasse atenção em mim, nas minhas palavras, visse que eu estou sendo sincero. Amo minha mulher e meu filho mais do que tudo. Claro que errei, mas estou de joelhos implorando o teu perdão, Tânia. Se você me desculpar por essa vez, nunca mais vai acontecer. Sabe, é tudo o que eu posso te dizer. Uma chance, um perdão, uma desculpa, porque tudo o que eu tinha de mais precioso parece que perdi, porque nem meu filho agora eu tenho perto de mim. Será que não dá para você pensar um pouco? Será que alguém que errou uma vez só não merece uma segunda chance? Pensa, Tânia, pensa nisso. Será que eu não mereço uma oportunidade de retomar o nosso casamento e recuperar a minha família?